Ok, estamos iniciando então a aula de número 2 do módulo 1 do curso de formação de terapeuta vibracional. Acabamos de assistir um filme sobre os chakras, então pessoal, realmente o filme ele é muito bacana, né? Esse filme, Núbia, Ana, Thiago, ele tá no espaço aluno, vou estar disponibilizando ele hoje à noite para vocês, tá? E essa aula também vai estar, se alguém quiser depois assistir novamente o vídeo, é só acessá-lo lá. Alguns pontos importantes que são interessantes para vocês devem ter notado, ele vem detalhando os centros energéticos, né? A Ana que chegou depois, sempre eu já tinha falado para a Núbia e para o Tiago que nós temos que estar atentos sempre a 3 pontos aqui. Primeiro, sempre vamos nos referir a centros energéticos. Lógico que a apostila de vez em quando vai colocar chakras e tudo mais, a gente também vai falar chakras, mas o termo correto para o futuro profissional que estará formado nesse curso, ou também no curso de terapeuta holístico, terapeuta vibracional, enfim, né, em algum terapeuta dentro dessa linha, é centro energético. Assim como saúde nós não falamos, nós nos referimos a ela como bem-estar e nunca paciente. Quando vocês estiverem atendendo uma pessoa, sempre vão se referir ao cliente. Cliente sempre, tá? São detalhes importantes no dia a dia. Não sei, cada um tem um objetivo, uma meta. Algumas pessoas, como eu falei, assistem esse curso, fazem curso para si, né, para aprender a trabalhar a energia para elas, para conquistarem metas, para poderem estar com um equilíbrio legal. Outros não querem essa ferramenta para continuar trabalhando como terapeutas e outros só querem trabalhar com essa ferramenta daqui, né? Só querem trabalhar como terapeuta vibracional. Então, quer dizer, aí depende como é que vocês vão estar fazendo isso. Então, são 3 detalhes super importantes. Bom, aí o vídeo, ele vem mostrando, como vocês sabem, né, mas vou falar bem o basicão, cada centro energético tem uma cor, né? Então ele vem detalhando as cores, ele vem mostrando as formas, o formato de cada centro energético. Então vocês veem que ele tem alguns têm 2 pétalas, outras têm um círculo com várias pétalas, outros têm mais o formato de uma flor, outros têm formatos geométricos, círculo, triângulo dentro deles, né? Então, quer dizer, eles têm isso, esse tipo de característica diferente um do outro. Eles também têm as cores, nós também temos os mantras que cada um deles tem, que nós vimos no primeiro filme, no primeiro dia do módulo 1, aula passada, que é o de Park Chopra. Mostrei o filme que também está lá no espaço aluno para acho que a Núbia que faltou para dar uma olhadinha, que é o Lan, Van, Ran, Yan, Han e Om, que são os mantras para cada centro energético, que o Thiago, ele já vem de outra turma, então a gente fazia, né, esse tipo de alinhamento sonoro, e esses mantras são de acordo e específicos para cada chakra, para poder estar alinhando eles, né? E no filme ele também mostrou a Kundalini, que é essa energia que vem da Terra, que ela vem circulando de forma espiral, passando por cada centro energético, né? Desde o inferior até o superior, desde o básico até chegar no coroa, e ela vem desobstruindo, e é muito interessante também. Tem algumas pessoas que fazem meditação com ela, é fortíssimo, nós vamos estar ouvindo falar mais sobre a Kundalini. Então ele mostra também que cada centro energético ele tem uma função. Aí ele deu até uma resumida, embora o filme seja um pouco extenso, que vocês assistiram. Na apostila ele vem detalhando mais, aqui também eu vou estar mostrando no decorrer da aula e do curso, cada hora mais. Por exemplo, como eu já tinha comentado com vocês, o centro energético da garganta, por exemplo, ele é responsável pela parte de criatividade, e também ele está relacionado à mudança. A mudança de vida. Uma das técnicas que nós usamos, dependendo de qual é o momento do cliente, o que ele está querendo ou não, é colocar a mão no chakra laríngeo, né, ou centro energético laríngeo,
e fazer algum tipo de afirmação diante do espelho, se ele quer uma determinada mudança, se ele está com uma determinada mudança na vida dele, alguma coisa está correndo que ou esteja incomodando ou não. Então, quer dizer, por isso vocês podem ver que a emoção muitas vezes se canaliza na garganta. Nós acho que até comentamos isso, né, há uma ou duas aulas atrás. No plexo solar, que as dores de estômago, como eu estava falando, né? Então, algumas pessoas fazem meditação colocando, imaginando o sol diretamente nesse centro energético e assim vai. Então, o filme, ele tá aí para vocês, lá disponível, para vocês terem ele como uma referência. Vou mostrar outros que ainda são mais detalhados ainda que esse. Eu acho que na próxima aula eu vou estar mostrando um outro, que, por exemplo, tem alguns alunos que eles pensam que o centro energético ele só fica na parte frontal do corpo humano, mas não, ele fica na parte posterior também, nas costas também, toda a parte de trás você também tem, tanto na frente como atrás do seu próprio corpo, e eles são em formato de cones, e como que ele vai entrando nas suas camadas energéticas. Então tem filmes que eu vou estar mostrando aqui que vai estar detalhando isso, e o campo áurico também. Então agora, esse foi extenso, mas deu para vocês terem uma noção bacana junto com a Kundalini, né? Como que ela vai serpenteando. Alguma dúvida, alguma curiosidade? Alguém quer comentar alguma coisa ou posso seguir agora com o esquema do slide, depois a apostila? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tudo bem? Dá vontade de... esse vídeo vai estar lá. Eu acho interessante que veja mais vezes sim, viu, Thiago? Porque quanto mais estarem familiarizados com os centros energéticos, além de ser mais fácil você tá autoalinhando ele em você, porque o que eu falo? Primeiro, vocês só tem que trabalhar com vocês mesmos, como próprio cliente. Então, algumas coisas que eu vou estar passando aqui, vocês irem experimentando, né, antes de estar atendendo, ou enfim, né, seja qual for o objetivo. Então, é interessante mesmo que o assista novamente para ver outros detalhes que ele vem informando a respeito de determinados centros energéticos aí que às vezes passa meio batida muita informação para ir assimilando. Enquanto isso, eu vou estar pegando aqui. Ok. Bom, então aqui eu vou dar vou percorrer, deixa eu só dar uma olhadinha numa coisa. Tá. Eu vou passar para vocês rapidamente alguns slides os centros energéticos com relação, chakras, né? Em relação às glândulas endócrinas. Então, cada um deles, além deles terem as cores diferentes, além deles terem um formato diferente, além deles terem um mantra específico diferente, eles têm uma ligação com nossas glândulas, tá? Eles têm uma ligação com as glândulas dos nossos do nosso corpo. Então vamos conhecer aqui chakras e glândulas endócrinas. Então ali tem o coronário, ali o mantra LAM. Depois, a partir da aula que vem, nós vamos estar fazendo aí, então, o início da aula, vou esperar um pouquinho vocês, até umas 7h35, 7h38 no máximo, vou começar com a meditação, como a gente sempre fez, tá? Para poder estar alinhando aí os centros energéticos e vocês sentirem diretamente nesse exercício que nós fazemos antes de começar a aula. O Thiago participou de várias comigo, junto com as outras moças que faziam curso, que já se formaram. Então, o coronário que fica ali no topo da cabeça, aqui ele está também com a cor rosa, mas o normal, 90%, ele está sempre com o lilás, tá? Então, mantra LAM, glândula pineal. Ali temos o frontal, o terceiro olho, o mantra OM, é um mantra fortíssimo que eu usei, inclusive, na palestra para interiorização, para você entrar dentro da essência do ser. Ele está ligado diretamente à hipófise e glândula pituitária. O correto é o tom índico, aquele azul marinho. Aqui ele está meio que para o lilás, mas o correto mesmo é o tom índico.
Aí nós temos o laríngeo, o ram, tiroide e paratiroide. Então esse é um chakra muito importante também e que mexe muito com as emoções, né? Muitas pessoas pensam que é o plexo solar. O plexo solar tem algumas pessoas que usam uma turmalina preta como no umbigo para não entrar energia negativa. Já ouvi várias pessoas falarem sobre isso, esses papos todos e tal. Mas aí, isso aí, quando a gente entrar na parte de vampiro de energia, como é que as pessoas acabam sugando a energia das outras, vocês vão ver que não tem necessidade nenhuma de colar uma pedra no umbigo desse chakra para poder se proteger, né? Que na realidade nós é que permitimos ou não sermos sugados, né? Mas aí isso aí fica mais para frente, só tô comentando. Aí nós temos o chakra cardíaco, que aqui ele está se apresentando com a cor verde, mas eu já tinha falado para vocês que é o rosa ou verde. Eu, particularmente, só uso o rosa. Mas muita gente usa o verde, que é o Yang, e ele está relacionado com o glândula latino. O plexo solar é o Ram com o pâncreas, né? Ele pega toda essa parte digestiva. O umbilical, o Van, ele pega os testículos e os ovários. O básico, que é o Lam, que pega a suprarrenal, que é o tom vermelho. E a Kundalini, que é essa serpente, né, que vem da Mãe Terra e vem ali em formato espiral crescente, passeando pelos centros energéticos quando eles não estão bloqueados, tá? Quando eles estão desbloqueados. Bom, aí nós temos as chakras e sistema glandular, né? Glândula pineal, vem mostrando onde é que tá ali os pontinhos do lado direito, para vocês darem uma olhada, vem mostrando como são essas glândulas, né? Como é que são os formatos dessas glândulas. Então, vocês podem dar uma olhada aí na parte direita, onde é que elas ficam ali posicionadas, né? Nós temos a glândula pineal, a hipófise e a glândula pituitária, ali na cabeça, bem ali no topo da cabeça, temos a glândula tireoide e a glândula paratireoide no pescoço, e assim vai, né? A timo, onde ela tá, as cápulas suprarrenais, os ovários, os pâncreas, tá? Então, aí bem detalhado, tá? Os chakras, glândulas e hormônios, chakra básico, suprarrenais, cortisona e adrenalina. Então, quais são esses chakras estão ligados a uma glândula e essa glândula, elas têm a função de estar ali com os hormônios, né? Expelindo os hormônios. Enfim, então tem o chakra umbilical, né? Que tem os ovários, os testículos, os hormônios sexuais. Aí temos o plexo solar, que é o pâncreas, que gera a insulina. O cardíaco, o timo, que é o timosina. O laríngeo, tiroide, é a tiroxina. Aí temos o frontal hipófise, que estimula a produção dos hormônios. O coronário, pineal, melatonina. Os hormônios são as substâncias reguladoras, para que a gente possa entender um pouquinho, né? Se a gente estiver amanhã atendendo alguém ou a nós mesmos, então vamos entender por que o chakra ele tem a ver com uma glândula e o porquê que essa glândula está ali ligada, né, a algum hormônio, enfim, ela tem todo esse mecanismo, todo esse movimento no nosso corpo, por exemplo, né, a suprarrenal, que tem ali a cortisona e a adrenalina, né, como eu acabei de falar para vocês, o pâncreas, que tem a insulina. Então, como é que é isso? Então, os hormônios são as substâncias reguladoras, estimulantes e ativadoras do metabolismo e das funções orgânicas. Como já descrito, a reciprocidade nas ações das emoções e atividades das glândulas, os exageros emocionais influem no sistema endócrino e este também se reflete amplamente na esfera emocional. Então, quer dizer, toda essa parte emocional, né, toda essa parte, vem o pensamento, vem a emoção, isso causa um efeito no nosso corpo
e da nossa esfera emocional e energética também, né? Então tem todo esse mecanismo do nosso metabolismo, as funções orgânicas, isso tudo ele vem mostrando aí que tem uma correlação, né? Que nós já sabíamos, só estamos vendo aqui pelo texto. Então, o chakra básico, ou gônadas, homem testículos responsáveis pela produção do testosterona e, consequentemente, pelas características masculinas. Então, esse hormônio, ele tem essa função, né? Bom, a falta desse hormônio produz o tipo de eunucoide, formas arredondadas, timidez, instabilidade emocional, impotência viril. O excesso transmite priapismo, agitação emocional e mental. Mulheres ovários que produz óvulos, elabora o estrogênio e a progesterona. Menstruação, gravidez, menopausa. A carência desse hormônio pode provocar parte demasiadamente alto, voz grossas, pelos no rosto e no corpo, ombros largos, ancas estreitas. Então aí o chakra básico de cor vermelho, situado ali no finalzinho da nossa coluna vertebral, mais assim precisamente ali na região do cóccix, ele é danado, né? Ele tem toda essa função. Então, quando ele não está em equilíbrio, ele está desequilibrado, acontece que ele também tem uma ação em relação lógico que tem, a parte física tem, mas a parte energética também dá alguma alterada? Dá também alguma alterada, né? Pelos nossos estudos. Ele bloqueado, ele acaba entrando em algumas nuances aí do que nós estamos falando. Ele acaba dando uma mexida. Algumas pessoas, às vezes, acabam, vamos supor, o teu chakra, a pessoa está com uma dor de estômago. Você pega ali, eu passei para vocês a ficha com os dedos das mãos. A aula passada a Núbia não estava, Núbia, para poder dar o exemplo que eu vou falar, então vou falar como é que foi a aula passada. Eu peguei o pêndulo, abri a câmera, abri o pêndulo e mostrei para a Ana e para o Thiago que, através do pêndulo, eu poderia fazer a medição dos meus chakras com as pontas dos dedos, tá? Bom, e aí o que aconteceu? Eu tinha dois chakras meus que estavam desequilibrados, que eu não lembro agora. Eu vou supor que alguém vai fazer uma medição no chakra que é correspondente aonde está o estômago no plexo solar, ele mostra que ele não está legal. Então, você entra ali no plexo solar, você sabe que ele está regendo o quê? O teu estômago, todo o teu aparelho digestivo, tá pegando o fígado, tá pegando toda essa parte ali do lado. Aí você vai lá e faz uma medição e vê que teu centro energético do plexo solar não tá legal. Então, como é que isso pode acontecer? Você não conhece a pessoa, vai lá, faz uma medição, o teu pêndulo acusa e você vê o quê? Que aquela energia tá bloqueada ali. Então, a primeira coisa que você vai fazer é equilibrar aquilo porque ele está tendo uma somatização, que está vindo do quê? Do pensamento tóxico, da emoção desequilibrada e assim por diante. Então, quando nós falamos que eles estão, centros energéticos, ligados a uma glândula, e essa glândula que tem, né, toda essa função importante no nosso corpo para ele poder estar trabalhando saudavelmente, e influencia energeticamente sim e muito, tá? Vamos lá, vamos continuar. Bom, aí nós temos o chakra umbilical, ou o nome dele também pode ser chamado esplênico, que tem a ver com o pâncreas, tá, Mônica? Eu tenho uma dúvida. Com o pêndulo identifica, o objeto está ligado de que maneira à energia? Como o pêndulo identifica? Tá, você acha que você está querendo dizer como o pêndulo identifica a energia? E o objeto está ligado de que maneira a uma energia? Na realidade, ele não está ligado, tá? Eu vou preparar não tem problema, porque eu vou dar uma aula para vocês, eu não fiz isso no curso passado, mas quando eu abri a câmera
e eu senti o Thiago empolgado, também te senti, então eu vou fazer para vocês. A Núbia não estava, mas com certeza acho que ela teria gostado também do que vocês viram na aula passada. Então, não, também não tem problema, Núbia, porque eu vou, pretendo estar fazendo uma aula para estar mostrando novamente o uso do pêndulo para vocês. E vou falar outras dicas, e vou mostrar outras coisas que o pêndulo faz, aí vocês vão saber um monte de coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu só não trouxe logo essa aula agora, porque eu primeiro tenho que matar esse assunto dos centros energéticos, para depois a gente começar a ficar com os assuntos mais dinâmicos aí. Então, eu não trouxe, mas eu vou estar preparando assim que eu sair do assunto dos centros dos chakras para vocês. Por quê? Aí vocês podem fazer medição depois que vocês estarem sabendo tudo. Mas respondendo a tua pergunta, ele é sensível ao campo energético que está saindo da ponta dos dedos, que no caso tem a energia, né? Tem até um filme que eu não sei se vocês já viram. Como é que é mesmo o nome? Profecias Celestinas. Alguém já leu o livro ou já viu o filme? Profecia Celestina, acho que o Thiago viu, né? Ana ou Núbia, em que ele mostra, eu vou passar. Ah, não viram? Então vocês vão ter que ver esse filme. Vou passar de dever de casa para vocês. Eu vou passar no e-mail de cada um para ver se vocês conseguem assistir no final de semana. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês preparem a pipoca, guloseimas, que vai. Vocês vão falar assim, eu não vou colocar algo chato, não, vou colocar algo bem bacana. Ele foi feito em cima de um livro que é um best-seller, então aparece um casal. Esse livro foi muito famoso e o filme também, muita gente, nossa, o pessoal gosta pra caramba, é quase um clássico nessa área que vocês estão aprendendo. E tem uma cena que ele quer ver a energia da mão dele, o autor, e ele mostra assim num penhasco que ele tá. E vocês podem fazer isso a olho nu na casa de vocês, tá? Vocês podem fazer isso perto de uma planta. E se vocês estiverem do dia, na luz do dia, e abrir os dedos e firmar os seus olhos, vocês vão ver o contorno. Ó, tô até aqui no abajur, já vi o contorno do meu, energético do dedo de vocês. Se vocês forçarem bem o olhar de vocês, vocês vão ver o contorno da energia dos dedos das mãos e o contorno de energia em torno das mãos. É que falando assim, só vejo às vezes. Mas dá pra ver, é porque eu também já tô treinada, né? Já trabalho com energia há muito tempo também. Eu não sou a pessoa correta para estar falando. Eu vou mostrar, vocês vão assistir o filme amanhã, hoje, eu passo o link do filme para vocês. Se eu não me engano, não sei nem se ele tem espaço não, mas acho que não tem. Vou ver se eu acho ele no YouTube. Vocês vão assinar, vocês vão ver o filme, porque fica mais fácil vocês entenderem o que eu estou falando e vocês vão fazerem o exercício que eu estou dizendo. Mas tentem amanhã de manhã, quando vocês estiverem à luz do dia, abrir os dedos e forçar bem a vista, assim, os olhos, assim, fixar os olhos entre os dedos, que vocês vão ver uma camada, rapidamente a energia na ponta. E nesse filme ele vem falando exatamente desse exercício para vocês, tá? Então, então tá. Então é só ver, ótimo, Núbia, beleza. Então assiste, porque eu fico a hora que vocês tiverem oportunidade, até a próxima aula, tá? Ou é durante a semana, final de semana. É um filme muito legal, vocês vão gostar, não é nada chato. É bem bacana. Então, vocês até peguem no momento que vocês possam curtir, vocês vão gostar mesmo do filme. E lá tem esse exercício que ele faz, ele começa a ver a energia de várias coisas. E o livro, ele ainda é muito mais detalhado, o livro foi um show quando ele saiu. E foi, aliás, através desse livro que eu vim com toda a minha busca energética. Esse livro foi quando eu comecei, em 96, a me interessar por esse assunto e comecei a perceber e estudar. Ele foi o que abriu toda a minha mente, comecei a fazer as minhas buscas. E o livro ainda é, claro, muito melhor que o filme, mas o filme vocês já vão gostar. Então, Ana, quando você pega
para fazer essa medição com o pêndulo, a ponta dele, seja ele do que material for, ele é sensível a essa energia que está emanando de alguns pontos do teu corpo, por exemplo, ou dos dedos, ou onde está situado esses centros energéticos, ele capta e ele gira. Ou horário ou anti-horário, de acordo com como está o seu centro energético. Se for muito rápido também você não está legal, se for anti-horário não está legal, se for lento demais também não está legal, tem toda uma técnica. E eu vou estar passando para vocês depois uma aula sobre isso. Então o chakra umbilical, o esplênico, o pâncreas, sim, olha só, fazer perguntas para o pêndulo, ele responde, mas aí entra-se, certo, né? Então, é isso que eu ia te falar. Ele trabalha como radiestesia, tá? E aí, a radiestesia, por exemplo, algumas pessoas, vamos supor, antigamente, eles pegavam um mapa, tinham, vamos supor, assim, pessoas que estavam perdidas. Então, tinha um cara que trabalhava com radiestesia. O que é radiestesia? Só fazendo rapidamente um parênteses aqui, né, já que a gente falou de pêndulo. Por isso que também não gosto muito de dar aula de pêndulo, porque muita gente vai para esse lado de adivinhação e não é o intuito dele, tá? O intuito dele na realidade, é fazer essa medição energética, e ele é um aparelho e algo para o terapeuta estar ali medindo. Eu, na realidade, nem uso pêndulo. Eu tenho, mas eu não uso, porque como eu vou muito mais para o lado quântico, né? E a partir do momento que você pensa, criou uma emoção, você tem um foco, isso tudo já começa, todas essas crendices vão desabando, que vocês estão vendo ali, eu mostrei no Dr. Quântico, que aonde você está focando, a tua energia está fluindo. Então, é por isso que eu falo, muita gente, por exemplo, quando a questão, né, da parte de sugar a energia ou não, né, isso aí vai depender de como você está dentro, enfim, tem todo um ensinamento ainda que eu tenho que está chegando. Mas o pêndulo ele era muito utilizado, por exemplo, em radiestesia, em que algumas pessoas precisavam descobrir onde tinham água, ou então usavam o duol, são dois aparelhinhos de metal que vinham procurando, às vezes no terreno, para saber se tinha parte magnética, se tinha, ou então alguma, vamos supor, algum campo magnético que poderia atrapalhar a saúde de pessoas que estavam morando ali numa determinada casa, que estivesse atrapalhando o bem-estar, ou então se tinha muito metal, e eles trabalhavam. E algumas pessoas também utilizavam, supor assim, abrir um mapa e falavam assim, tem fulano tá perdido, vamos ver que lugar que ele tá. Então, pela radiestesia, eles perguntavam pro pêndulo, e às vezes o pêndulo ia mostrando em mapas aonde que estava, que vinha desse fundamento da origem da radiestesia, né? E aí começaram algumas pessoas a ir utilizando isso também para ir perguntando. Porque eles faziam, tipo assim, eles colocavam o que eles chamam de, como é que eu posso falar? Aqui tem uns cursos chamados mesa radiônica, que eles trabalham muito com isso, que colocava a foto da pessoa perdida, falava o nome, e aí pedia para ele poder tentar localizar. Não tem nada a ver de espiritual isso, nem nada. Então ele tentava pegar pela energia da pessoa e saber ali no mapa onde é que estava. É um trabalho bem interessante, eu descobri, inclusive já fez isso. Já fez matéria sobre isso tudo, é científico, é bem interessante. Mas aí começaram a fazer algum tipo de adivinhação, muito interessante. Por toda na parte científica, toda na parte de radiestesia, que depois vocês dão uma olhada, para quem já tem noção, para quem não tem, vai se aprofundar sobre esse assunto. E tem alguns cursos que utilizam isso, inclusive aqui no IER. Mas aí teve algumas pessoas que começaram, tipo, a ir para a parte de perguntas, né? Para alguns dá certo, outros não. Enfim, eu acho que eu também não concordo muito em utilizar essa parte. Eu acho legal utilizar para os centros energéticos. Na realidade, eu sou uma terapeuta que eu mal uso o pêndulo, tenho ele. Eu faço sim, mostro para vocês na aula e tudo, vou mostrar como é que vocês utilizam. Mas tudo meu vai mais por exemplo, eu nem os cristais eu utilizo para
alinhamento dos chakras, né, dos centros energéticos. Eu vou mostrar depois para vocês como que eu faço fazer exercício com vocês. Tudo eu vou mexendo com a própria energia do próprio corpo, que eu vou arrumando isso, que eu vou liberando ela, eu vou sentindo essa energia fluir no meus centros energéticos, se expandir. E aí, vamos supor, eu faço isso 1, 2 dias e vou automaticamente percebendo em mim sensações na minha própria vida, como é que as coisas já vão. Parece que, tipo assim, vai tendo a tal da abertura. Mas eu uso o pêndulo profissionalmente em alguns momentos, sim. É uma ferramenta do meu trabalho que eu vou estar passando para vocês, tá? Então, voltando lá, depois na aula que eu falar sobre eles, a gente vai detalhar mais. Então, o chakra umbilical, ele secreta a insulina, o hormônio que regula o metabolismo de insulina e pode acarretar em diabetes, obesidade, se produzida em demasia, hiperinsulismo raro. Podem surgir distúrbios nervosos, psíquicos, dores de cabeça, diarreia, tontura, cansaço excessivo. Bom, aí nós temos... Isso aqui são pequenininho, mas dá para ler. Plexo solar, né, que ele também é super importante, ou suprarrenais. 2 cápsulas de células especializadas que se encontram sobre os rins, como se fossem 2 feijõezinhos, né? O córtex e o núcleo da medula. A medula produz adrenalina, poderoso hormônio que age rapidamente sobre o organismo, mobilizando todas as energias. Por isso, são chamadas de glândulas de emergência. Prepara o organismo para fazer frente a qualquer situação inesperada, mobilizando suas defesas físicas e psíquicas. Sobre seu efeito, os vasos sanguíneos se contraem e a pressão arterial sobe. O coração é estimulado e seu batimento acelera. A isquemia ou espasmos dos vasos sanguíneos obriga o sangue a retirar-se da periferia do corpo e procurar intimidade, dos músculos, preparando-os para reações necessárias. Por tal razão, as pessoas ficam pálidas quando levam um susto ou defrontam-se com alguma situação difícil. A adrenalina, ela estimula a coagulação sanguínea para rápida redução da hemorragia. O fígado é atingido pela adrenalina, liberando mais açúcar, adrenalina, né? A fim que os músculos e o cérebro tenham mais combustível para trabalhar em regime forçado. Os leucócitos do sangue são aumentados em número estimulados pela luta biológica. O mesmo ocorre com os glóbulos vermelhos. O excesso acarreta dores no corpo, palidez excessiva, palpitações, vista turva e tonturas. O córtex produz a cortisona e mais outros hormônios que controlam o metabolismo dos sais minerais e da água no organismo. A carência desse hormônio influi poderosamente na esfera sexual, determinando o tipo de diabetes, moléstia de Cushing, que é uma espécie de destruição progressiva dos tecidos da pele, os músculos e os ossos. Então, as suprarrenais, ela é responsável pela adrenalina, né, pessoal? Então, é bom a gente ter sempre essas ligações, né? Com que o meu centro energético ele está ligado, que glândula e que essa glândula produz. Não precisa ser médico, nós não somos, né? Acredito que não tenha ninguém dessa área de saúde aqui, mas ter essa visão, essa conexão fica mais fácil dependendo de como vocês vão atuar com essas informações, tá? Para poder, mesmo que seja para vocês. Porque à medida que vocês forem alinhando os centros energéticos de vocês, mesmo sozinhos, vocês vão sentir bem-estar, vocês vão começar a perceber aonde que ele está, para onde que a energia de vocês, onde essa parte vibracional ela está se expandindo, onde que ela está tocando. E nós temos aqui o chakra cardíaco, que é responsável pelo timo. A glândula plenamente desenvolvida na criança vai se atrofiando. A timo, depois eu vou mostrar para vocês,
É muito interessante essa glândula. Eu vou estar falando com vocês sobre ela depois especificamente. Uhum. Como alinhamos, Mônica? Desculpa, tenho tantas perguntas, né? Não, fica tranquila. Eu vou ensinar nas próximas aulas. A minha técnica. Tem pessoas que usam cristais, a maior parte dos terapeutas, e eu vou mostrar para vocês como que eu faço há muitos anos, diretamente, muito simples, muito fácil, mas é a forma que eu utilizo e sempre deu bem certo e faço em qualquer lugar e é bem bacana. Não raramente utilizo os cristais. Eu acho que tem que ser, temos que ser práticos, né? Se de repente você está viajando, você está em algum lugar, você precisa é, alinhar os seus centros energéticos, você não, né, não vai deitar, respirar e tudo mais. Então vamos lá. É responsável pela inocência e pureza infantis, pode ser reativada e recuperada pelo ser adulto, desde que, pela reta conduta e pela pureza de seus propósitos, as energias prânicas sobre ela atuem. A expressão yogi, para chegarmos à iniciação, é necessário voltarmos a ser crianças. Está relacionada com a reativação da timo e revela que o ser altamente espiritualizado tem a pureza e a inocência infantis. A única maneira de trabalharmos essa glândula é a respiração, pela respiração. O hormônio secretado timosina e timocrescina. Vamos continuando aqui. Tá. Chakra laríngeo, tireoide e paratireoide. Tireoide, ela secreta o hormônio da tiroxina rico em iodo. Ela está situada na parte anterior do pescoço. Sua missão é colaborar na maturação, crescimento e desenvolvimento de todas as células do organismo. A disfunção dessa célula pode resultar em ossos quebradiços, nervosismo, insônia, ondas de calor, transpiração excessiva, temores, fome exagerada, com emagrecimento, convulsões, epileptiformes, sintomas asmoides e tipo de cretinoide. Nossa. A tonicidade muscular e a contextura do sistema ósseo estão a cargo da tireoide. Tireoide é fogo, né, pessoal? Que tem aí um pouco de noção. Ela, quando está desregulada, a pessoa ou engorda ou emagrece muito. Ela, ela dá uma mexida legal, né? E tá aí no laríngeo. Esse chakra laríngeo, como eu falei para vocês, quanto mais eu estudo ele, mais. Mas tem outros também que são danados. Bom, aí nós temos o chakra frontal. Ele é responsável pela hipófise ou a pituitária. A hipófise é uma glândula que é responsável pelo crescimento, né? Ela, quando estamos ali na puberdade, é ela que está mexendo no crescimento e desenvolvimento do ser humano, uma glândula pequenininha que fica ali alojada no cérebro. Acho que no finalzinho. E ela é conhecida como glândula mestra ou regente na medicina, pois seus hormônios têm por missão principal regularizar as atividades das demais glândulas no organismo, principalmente as gônadas, hormônio gonadotropina, tiroide, tireotropina e as suprarrenais. O sufixo tropina significa volta e revela que os hormônios hipofisiários têm por missão estimular a produção hormonal de determinadas glândulas, que por sua vez se refletem influenciando o trabalho da própria pituitária, completando assim o sinergismo glandular, que se caracteriza a mútua reação endócrina. Bom, então esse é o frontal, é o terceiro olho, que mexe com, né, toda a parte da nossa cabeça, olhos, nariz, ouvidos, né? Ele vem pegando, é o terceiro olho que
nós pensamos quando vocês meditam, fecham os olhos, vem várias... Só um minutinho, só um segundinho, gente. Ok? Vem várias imagens, né? Que vem aquela, literalmente, aquela viagem que nós fazemos interior. Alguns hinduístas, ou alguns, dependendo da linha que venha estar usando, né? Alguns monges, eles usam no terceiro olho aquele que chamam Bijin, é um cristalzinho, um artifício de metal, alguma coisinha para poder estar desenvolvendo mais essa percepção interior, né? Então, o chakra também é importantíssimo. Vamos agora da coroa, o coronário, chakra coronário pineal, ali no topo da cabeça, e a mais importante das glândulas humanas está ainda fora de função na maioria das criaturas. O hormônio secretado por essa glândula, melatonina, defende a criatura de qualquer categoria de enfermidade, pois cria no sangue uma espécie definida de leucócitos ou anticorpo que torna impossível a vida de qualquer agente patológico no organismo, tá? Bom, essa foi uma explanação para vocês que eu fiz dos centros energéticos em relação a cada glândula, e cada glândula, qual é a função dela no nosso organismo. Lógico, de uma forma básica, mas que a gente tenha essa noção, tá? Não adianta apenas saber, eu tenho 7 chakras que tem 7 cores no nosso corpo, tá? Mas e aí? O que elas regem? Que parte do corpo elas regem? O que elas pegam, né? Porque se chega alguém com algum tipo de dor, mal-estar ou com algum problema em determinado campo ou setor, por exemplo, então, como eu expliquei para vocês, os 3 chakras inferiores estão ligados a tudo que tem na Terra, ou seja, material, tá? Os 3 chakras superiores, a laríngeo, o frontal e o coroa, parte espiritual. E esses 3 inferiores e os 3 superiores, eles se encontram no chakra cardíaco, que eu falei que a energia mais importante que nós temos é a energia do amor, que para fazer com que ela seja ativada, né? Que, lógico, temos várias formas de amar, mas estou falando energeticamente, nós estamos criando um sentimento dentro desse chakra, ou equilibrando ele, ou entrando em contato com ele, ativando e tudo mais, ele traz a energia, o amor incondicional, ele traz a melhora nos relacionamentos, ele atrai o amor, ele traz a paz, ele vem, né, se expandindo de várias formas, ele tem uma criação espetacular, é mais forte, mas ele tem todo aí uma questão. Então, vamos supor, vocês pegam uma pessoa que, não estou nem falando em termos de saúde física, não estou nem falando aquela coisa, vamos supor, eu estou com uma dor de estômago, vamos lá dar uma alinhada no meu centro energético, plexo solar. Estou falando uma pessoa que está com problemas de trabalho, uma pessoa que está com problemas materiais, uma pessoa que está passando por perdas nesse campo. Qual é o centro energético que vocês teriam que alinhar dentro disso que nós estamos conversando aqui? Alguém tem algum palpite? Poderia um dos 3 tentar algum palpite para mim? Eu sei que ainda está cedo, né? Vocês ainda vão se familiarizar mais. Mas pode ser que alguém já saiba. Pode ser que alguém já tenha uma intuição ou alguma coisa dentro do que viu. Eu sei que está cedo demais para ainda falarem, mas vamos ver se alguém quer arriscar alguma coisa. Tá? Tá, então, vocês têm um cliente, vamos supor, alguém que veio se consultar com vocês e está passando por situação material complicada, difícil,
financeira, trabalho, tá tendo perdas, emprego, entendeu? Não tá legal essa parte material. Qual o centro energético que vocês iriam trabalhar para ele ter esse bem-estar, para ele ter esse equilíbrio? Qual o centro energético que vocês acham que estaria mais em relação a essa área? Aham, exatamente. Os dois acertaram. O sexual que eu acho que você quis falar, Ana, é o básico, que é não umbilical, é aquele que está o vermelho na base da coluna. E o Thiago também acertou o básico. Então, quando esses momentos de vida difíceis de vocês, que as coisas começarem às vezes a dar, né, umas pipocadas, vocês já vão alinhando para poder dar uma abertura melhor. Mas não é apenas isso, né? Porque se vocês não tiverem equilibrados interiormente, e nós estamos aqui, né, a proposta desse curso é toda para a gente ir aprendendo isso, como trabalhar a energia para as nossas metas, né, como que ela flui, como deixa de fluir, o que atrapalha ou não, enfim, todo esse conceito, então vocês equilibram de um lado e daqui a pouco perdem do outro. Então, essa questão, mas tendo um equilíbrio, tendo uma vida interior, né, daquilo que vamos estar estudando por aqui, se cuidando nesses aspectos e equilibrando esses chakras condizentes, o resultado realmente ele vem mostrando cada vez mais todos enfim, como que me foge agora a palavra? Os efeitos, né? Os efeitos, começa a materializar as coisas, começa a mostrar aí a abertura, as coisas começam realmente a fluir, porque começa a desobstruir, desbloquear. Vamos ver o que a Ana está perguntando. Eu tô com um problema na cervical que não sei mais como curar. Semana passada fui à acupuntura e fiz uma sessão que incluía ventosa. Ah, interessante. Parece um milagre. Hoje me sinto bem melhor, muito legal essa. Aliás, a ventosa eles usavam na Idade Média, né? A tua acupunturista deve ter falado. É muito interessante isso, bem legal eu recorrer a esses métodos, é sensacional. Quero saber como alinhar para fazer também. É bem interessante. Na cervical, mas você me diz uma coisa: tem problema na coluna, mas na parte lombar, na parte superior, em que parte da coluna? Na parte mais na parte de cima, de baixo, inteira mesmo. Você se sente sobrecarregada, Ana, com algum aspecto da tua vida? Certo. Você sente sobrecarregada? É por isso que você está com dor na coluna. A hora que dentro do que você está se sentindo sobrecarregada começar a diminuir, a tua vida começar a estabilizar, você vai ver que as suas dores na coluna, como é que vão, a tendência dela é ir desaparecendo aos poucos. Cuida, vai cuidando, né? Vai fazendo o tratamento que você está fazendo, vai recorrendo, mas também dá atenção a esse lado aí que eu tô falando, porque é uma das formas de recorrer. Isso aí é algo. Um amigo meu outro dia estava com uma dor no ombro violenta, muscular, e eu tô para preparar um curso de linguagem do corpo, não só do corpo, fisionomia das mãos e do como a emoção atinge o corpo da gente e cada órgão, o que acontece, por que acontece, e eu tô tentando tempo, né? Que agora eu tô no presencial dando aulas, eu tô com um grupo de pessoas, tô com 2 grupos aqui na minha cidade que eu tô trabalhando com eles, enfim, eu tô escrevendo um livro, tô toda enrolada, mas tô tentando preparar esse curso para estar oferecendo aqui no IEST, e eu quero ver se eu trago algumas coisas para vocês a respeito disso aí, porque é muito legal, muito fascinante. Então, por exemplo, esse meu amigo com uma dor violenta no ombro, e nas minhas pesquisas mostrou que ele estava com raiva.
Aquilo era uma raiva que ele estava contendo, que estava somatizando no corpo dele, mas foi perfeito. A primeira coisa que ele falou, exatamente isso. É muito interessante. Muita gente fica baqueado mesmo, exatamente. E a coluna tem toda essa coisa da gente estar se sentindo. E cada parte da coluna, ela mostra uma parte, por exemplo, uma parte que você está se sentindo, às vezes, desprotegida, a outra parte que está se sentindo sobrecarregada, a outra parte que está se sentindo. Depois eu vou até trazer para vocês aí algumas coisas legais sobre o estômago, quando não está se digerindo bem uma determinada situação, problemas na bexiga, é muito legal. Depois eu vou até trazer algumas coisinhas para vocês. Mas deixa eu ver, só uma coisa, se eu me perdi da tua pergunta. Bom, então, aí eu vou fazer o seguinte. Isso é legal, eu vou trazer a do pêndulo, vou preparar uma aula para vocês disso. Vou ver se eu preparo uma aula sobre esses efeitos aí da linguagem do corpo para vocês também. Vou dando uma complementada em algumas coisas, pelo menos para inserir algumas coisas aí no curso também, que eu acho que vai ser bacana. Então, Ana, o pêndulo, quando eu mostrar como que trabalha na parte energética, primeiro eu vou ensinar toda a parte energética, né, aí dos chakras, que é uma parte mais teórica. E aí depois eu vou ensinar para vocês um pouco do pêndulo e vou mostrar como vocês podem alinhar, as formas de vocês alinharem os centros energéticos de vocês. Então é bem simples, é bem fácil, mas é importante que primeiro esse assunto vá ficando claro, para quando vocês alinharem, vocês já estão sabendo, já estão conhecendo mais. Então, mais uma ou duas aulas a gente já está entrando nessas questões, tá? Se eu entrar agora, já atropela, ainda tem muita parte teórica para a gente dar uma olhadinha. Bom, eu vou pedir que vocês abram uma apostila, página 20. Deixa eu ver aqui. Módulo 1, apostila módulo 1, vão pegando ela, por favor. Vão abrindo ela. Deixa eu dar uma olhada, qual foi? Página 24 da apostila. Vamos dar uma olhadinha nela, vou ler um pouquinho ela. E que hoje a gente já deu para dar uma conhecida um pouco mais profunda. Vão me dando ok quem já tiver na página 24 com a apostila, tá? Quem já tiver com ela, vai me dando um ok, por favor. Tá, o Thiago já tá com a apostila. Só o Thiago. Apostila na página 24, Núbia. Página 24, capítulo 2, página 24. Se alguém não conseguir, não tem problema. Eu vou estar lendo aqui algumas coisas, a aula vai estar gravada, não tem problema, tá? Sumiu o som. Alô? Alô? Alô, vocês estão me ouvindo? Ok? Tá. Beleza, tá. Thiago tá ouvindo. Uhum. Ok. Núbia, você já tá com a apostila? Conseguiu a apostila? O Thiago já tá com a apostila. Núbia tá com a apostila também? Alô? Tá com a apostila, página 24, né? Se não tiver, não tem problema, porque eu vou estar gravando. Então, eu tô com a apostila aqui um pouco em cima, assim, da plataforma. Deixa eu diminuir e estreitar ela. Mas vocês podem fazer algum tipo de pergunta, então fala aqui do lado, se for necessário. Vamos ler um pouquinho o que ela tem para falar.
Eu vou fazendo algumas coisas, algumas leituras mais dinâmicas para não ficar maçante, algumas coisas vocês podem linkar, só que o texto da apostila é muita coisa, mas muita coisa nessa parte dos centros energéticos. É importante vocês darem uma lida nisso, talvez depois com calma. Eu vou dando uma lida agora, comentando algumas coisas, salientando o que é mais importante. A gente vai fazer alguma coisa mais dinâmica, mas é importante vocês darem uma lida, não tem como dar uma fugida nesse ponto, porque ele é a base disso tudo que nós estamos, né, estudando, os centros energéticos, o campo áureo e tal. Então é para poder dar uma entendida que nós estamos trabalhando com a nossa energia e os 7 principais centros energéticos que compõem o nosso corpo, nós vamos estar diretamente, né, trabalhando, ou eles vão estar ajustados ou não. Então é uma formação importante. Depois eu posso vamos estar aí dinamizando, né, mais as aulas. Mas essas 3 primeiras aulas, da aula passada, a aula que vem, e provavelmente a outra, ou já não, ou até a aula que vem, eu tenho ainda que estar percorrendo aí, recorrendo a apostila para ler, não vai ter jeito. Então vamos lá. Visão holística sobre glândulas e os centros energéticos. Nós acabamos de ver os slides, né? Então, só para dar uma arrematada. É de suma importância, tá vendo como eu falei com vocês, que o estudo a ser iniciado agora não sofra comparações a outros estudos científicos ou filosóficos, pois das dezenas de glândulas produtoras de hormônios existentes no ser vivo, separamos apenas as 7 principais glândulas do ser humano. Sobre a visão holística, isto é, aquelas que são de vital importância ao conhecimento do terapeuta holístico e que têm suas ramificações ligadas aos centros energéticos, como foi estudo no tema anterior. Bom, então aqui ele fala, né, dezenas de glândulas produtoras de hormônios existentes no ser vivo, mas nós estamos pegando as 7 principais. Outros tecidos do organismo também produzem hormônios ou substâncias similares. Os rins, por exemplo, segregam um agente que eleva a pressão arterial e o hormônio chamado eritropoetina, que estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. O trato gastrointestinal fabrica várias substâncias que regulam as funções do aparelho digestório e assim por diante. Sistema endócrino de glândulas de secreção interna. Então vamos, né, entender como é que é esse sistema endócrino. Conjunto de órgãos e tecidos do organismo que segregam um tipo de substância chamada hormônios. Suas secreções são liberadas diretamente na corrente sanguínea e regulam o crescimento, o desenvolvimento, as funções e muitos tecidos, bem como os processos metabólicos do organismo. A palavra endócrina deriva-se do verbo grego, cujo significado é estimular ou pôr em movimento. Antes de iniciarmos este estudo sobre as glândulas de secreção interna, será bom analisarmos rapidamente a origem e a constituição do homem. Nunca houve, nem há, nada no universo além de energia. Porém, existem 2 formas de polos de energia, um positivo ativo dirigente e outro negativo passivo receptor assimilador. Olha que bacana. O positivo, ele é ativo dirigente e o negativo, ele é passivo receptor e assimilador. Então são as 2 energias que nós temos, né? Essa semana eu estava falando para os meus alunos aqui no presencial que ser positivo merece, ele dá trabalho a pessoa ser positiva. Não estou nem falando da energia positiva, né? Estou falando do ser positivo. Porque ser negativo, você se acomoda, você não precisa ir à luta, você não precisa de movimento. Eu achei interessante que o texto veio exatamente de acordo com minha reflexão que eu fiz junto com eles. E o ser positivo, ele quer o movimento, né? Você
não apenas a energia positiva ela tem um movimento, mas a pessoa que é positiva ela tem que ter um movimento, ela tem que ter um movimento de cair e levantar novamente, ela tem que ter um movimento de olhar e falar, não, tem esperança, não, dá um jeito, não, eu vou conseguir, não, peraí, não vou me entregar, eu vou sair dessa zona de conforto. Enfim, o positivo em todas essas nuances, em todas esses setores, ele quer que a pessoa seja forte, que ele se movimente, né? E o texto está vindo bem de acordo, bem interessante. Então vamos lá, continuando. Essa energia com os seus dois polos positivo e negativo, trabalhando em conjunto, é tudo e produz tudo que há, desde a Terra até o universo. Toda a criação está em modificação constante e tem por meta a perfeição. O polo positivo manifesta-se como energia pura e o negativo age como condutor desta energia. Os dois produzem a vida e a forma. É um pouco do conceito do yin e o yang, né? O yin e o yang. Toda aquela, né, o preto e o branco, toda a forma em si, todo esse complemento. Uma não vive sem a outra. É como eu falo também. No universo tem sempre aqui, né, no nosso planeta. Vocês podem ver que na natureza sempre tem a sombra e a luz. Onde tem a luz tem a sombra. Estão andando, caminhando no parque, sempre vão estar vendo a sombra e a luz, a sombra e a luz. Então, né, na energia, a mesma coisa. Continuando, então, vamos lá. O polo positivo se manifesta como energia pura e o negativo age como condutor dessa energia. Os dois produzem a vida e a forma. A forma é o produto da vida e traduz a sua mais baixa vibração. Ambos, forma e vida, evoluem lado a lado. Cada indivíduo tem em si potencialmente todos os poderes do seu Criador, inclusive a epigênese, o poder da vida, para fazer algo inteiramente novo. Bom, aí ele vem falando da epigênese, vocês podem dar uma olhada, e ele também mostra um quadro lá embaixo na página 26, que é sobre as glândulas, né? E o homenzinho ali, onde que está marcando. Não vou nem ler, eu vou descer um pouco, como eu falei, estou fazendo uma leitura mais para a dinâmica dos pontos mais importantes. Aí nós temos aqui as principais glândulas de secreção interna sobre a visão holística, que nós já vimos, que é a pineal, a pituitária, a tireoide, timo, baço, suprarrenal e e as duas, né, suprarrenal, adrenais. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, deu uma caída aqui. Ainda existem a glândula pâncreas e as glândulas reprodutoras masculinas e femininas. As suprarrenais, o baço e a timo pertencem à personalidade, ao passo que a pituitária e a pineal se relacionam com o lado espiritual da natureza humana. A tireoide constitui o elo entre os dois grupos de glândulas. Bom, aí nós vemos aqui as glândulas que o texto, que a apostila coloca. A glândula pineal, que eu mostrei um pouquinho do resumo para vocês no slide. Aí descendo, né, vocês têm a glândula pituitária, ela tá bem descrita, tá, né, tem toda uma descrição bem forte. Então, vão descendo ali, eu tô na página 29, tá, pessoal? Vai descendo, vocês estão vendo que o texto é bastante coisa que tem aqui. Temos aqui a glândula tireoide, descendo, estou na página 34, vamos lá. E eu continuo descendo. Ali eu tenho a comparação da tireoide e da pituitária. Glândula timo, vamos lá, vamos descendo. A glândula baço, continuando. Glândulas suprarrenais. Tá, ali na página 53, eu entraria então em tipos de personalidades. Personalidade, aí ele vem falando de acordo com as glândulas pineal,
personalidade da glândula pituitária, veja bem, né? As personalidades de acordo com as glândulas, aquelas glândulas que regem mais o corpo da pessoa e a personalidade de acordo com ela. A personalidade tireoide, vocês podem dar uma olhada para ver qual que vocês se encontram. Personalidade da timo, personalidade do baço, descendo, personalidade suprarrenais, eu estou na página 59, continuo descendo, e aí sim eu tenho o capítulo de número 3. Então, toda essa parte que eu percorri da apostila, vocês dão uma olhada à medida que vocês forem tendo tempo, vão dando uma lida, vão dando uma estudada, vão dando uma olhada, vão fazendo até, podem fazer uma determinada leitura, né, mais dinâmica, porque é muita coisa. Eu pretendia estar lendo, mas acho que vai ficar muito cansativo para vocês. Eu prefiro estar trazendo, assim, agora pensando mais, a aula que vem, mais um vídeo, ou fazer algum slide para ir fixando mais esses pontos, tá? Então tá ali na apostila para vocês darem uma lida com mais calma, apesar que esse resumo que eu fiz aqui do slide, que eu mostrei para vocês, ele foi bem abrangente dentro desse assunto, que lá ele está bem mais detalhado, né? Ele está muito, muito mais detalhado. Mas o slide que eu mostrei para vocês já deu para a gente dar uma percorrida em todas as glândulas e cada sistema desses condizentes com elas, né? Que eu mostrei aqui. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Alguma colocação? Querem perguntar alguma coisa? Tudo bem? Alguma dúvida? Alô? Estão acordados? Tranquilo, tranquilo. Certo. Tá bom, então. Então, dê uma olhadinha na apostila, tá? Quando vocês tiverem tempo. Eu gostaria de estar deixando isso para vocês estarem fazendo, então. Eu vou continuar, então, a apostila na outra aula. E a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre esses temas. E eu gostaria que vocês assistissem o filme da Profecia Celestina, final de semana. Ah, que legal, Núbia. Agora, eu, por exemplo, exemplifiquei, né, os centros energéticos, assim, para vocês, né, dei uma passada e tudo. Agora, já a aula que vem já começa a ficar mais light esse assunto, começa, né, a trazer algumas coisas mais tranquilas. Ainda tem bastante coisa para a gente estar falando sobre isso, mas já começo a mostrar de uma forma um pouco mais dinâmica. Eu gostaria que vocês assistissem, então, eu vou falar também para mandar uma mensagem para a Ana, para ela também assistir, que ela teve que sair mais cedo, o filme Profecia Celestina. Não sei quando vocês vão assistir, mas assistam até a aula que vem, tá? É um filme que é muito bacana, é legal, vocês vão gostar e tem tudo a ver com com o que a gente está estudando. Vocês vão aprender, tenho certeza que vocês vão querer até assistir outra vez esse filme. Tem muita gente que só fala nele e fala, se tiverem depois a oportunidade de ler o livro um dia, ele ainda é superior ao filme, bem superior, tá bom? Então vejam um filme que, para a gente poder estar conversando também a esse respeito, né, de ver aí a energia, depois vocês tentem ver a energia da mão de vocês. É muito legal, muito bacana. Foi o livro que me colocou assim, fez uma reviravolta assim na minha vida, né? Eu era empresária, eu tinha trabalhado, fiz administração de empresas, sou formada, dou até aula aqui em gestão holística também. E, enfim, de repente comecei a entender outras coisas, ver a vida de outra forma. O livro foi me despertando. Tá bom, crianças? Então, fica aí, né? Vocês darem uma lida com mais calma na apostila nesses pontos que eu falei, se vocês quiserem, né? Dar lá uma lida light, lá, ou resumida, bate o olho, pelo menos, nesses pontos da apostila, porque são importantes para o futuro vocês darem, entendendo, até mesmo para vocês pessoalmente, né? Poder ter essa correlação entre os seus centros energéticos e o que eles significam como um todo. E
E assistam um filme pra gente depois estar conversando na aula que vem, tá bom? Então é isso. Se qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tá ótimo, Núbia. Eu que agradeço a presença de vocês e um bom descanso, tá bom? Beijo para todo mundo.